Não são... Mas você, então, já ajudou pessoas, obviamente, quer dizer, a gente sabe, né? A fazer viagem astral. Sim, você... Sabia que eu já ajudei um menino a abrir o terceiro olho? Assim, eu ajudei até meio que sem querer querendo, tá? Eu não sabia que eu conseguia ajudar nesse nível, nesse sentido. Se quiser, eu conto a história aqui. Sim, conta, claro. Tá, por que eu vou contar essa história? Porque eu me empolguei ali. Tô mandando aqui, vou Cafofo. Desculpa aí. Tamo junto. Não, oxe. Cafofo A do casa Right. é nossa, mano. A casa é nossa. Antes de você contar isso aí, só dar um toque pra galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha, compartilha e comenta depois também, gente. Comenta depois do vídeo que ajuda o vídeo a ganhar engajamento. E não esqueça, vá lá no nosso Apoia-se aí pra dar aquela força pro Black aí, tá bom? Tá na descrição. Manda aí. Que já também, Rafinha, estamos encerrando nossa live, velho. Já? É. A gente vai até as 4 da manhã, que é tudo Se noturno. deixar, eles amanhã essa aqui, vamos... Mas não sei o que botaram aqui, mas tá gostando. O que tem nesse negócio aí, velho? A Ju mata a gente. Mas bora, conta essa aí. Ó. Bom, é o seguinte. Que susto esse aqui. Aqui, ó. Vamos andar, Rafinha. Eu tive uma lan house, né? Já cheguei a comentar algumas vezes, né? E ali era um ponto de encontro. Inclusive, eu comecei a atender ali. O salão de baixo eu fazia atendimento e o de cima era a galera lá com aquelas energias vermelhas lá jogando, matando todo mundo. Mas eu, né, era a parte mais pro meu irmão e a parte de baixo que eu atendia lá. Atendia muitos casais, muita gente ao vivo. Isso eu tô falando 2010 para baixo. O que acontece? Tem uns meninos, é até interessante, porque tem uma coisa que eu vou sair um pouco da conversa, mas tem galeras que tem uma frequência de chakra e essas galeras elas se unem. Por exemplo, tem pessoas que são de cura, então é mais a frequência aqui do coração, tá? E o que acontece? Eles se unem inconscientemente, viram amigos, um de cura ali, um de cura ali, e aí tem os índigos, a galerinha que quer transmutar Como as é que coisas. o índigo, eu sei que das crianças índigos... Não. Não. Porque eu sou índigo também, indignado, né? Indignado. Não, mas eu nem tô falando das crianças índigos, eu tô falando só da frequência mesmo, né? Tá. E aí, o que acontece? A frequência é índigo, galera, não as crianças índigo, que é os andarilhos, semi de estrelas, outra coisa. Ou a mesa também tá na frequência, enfim. Mas aí tem a galerinha índigo, né? Que eles se juntam também conscientemente. Aí por que falo galera índigo? Porque aquele menino tem energia de base índigo bem forte. Aquele outro também é índigo. E eles andam juntos. Aí a galerinha das trevas também se junta, tem tudo isso, né? A gente vai se juntando por afinidade. E o que acontece? Tinha um menino lá que... Tem só cuidar para não falar o nome dele, que eu não sei se ele, né, autoriza essa história. Um nome só. Pedro. Manda aí o jogo. Pedro. Isso, Pedrinho. O Pedro estava lá conversando comigo, né, e com outro amigo nosso. E a gente estava conversando lá há umas 6, 7, 8 horas seguidas. Só desses assuntos de energia. Tá? Só de assunto de energia, né? E você sabe que essas conversas já aumentam a frequência, já potencializa, né? Porque o que você faz da frequência te coloca na frequência, né? Então a gente estava conversando lá muitas horas. Aí quando deu umas, acho que meia-noite, vamos para casa. E a gente foi na rua andando e teve uma hora que a gente parou num ponto de ônibus, né? Mas já nem tinha acho que mais ônibus. A gente parou só um pouquinho mais para conversar um pouco mais, para estender aquele papo que já estava 8 horas lá. E aí o menino olhou para mim e falou assim, o Pedro, né? O Pedro olhou para mim e falou assim, Rafa, eu queria muito abrir o terceiro olho, mas muito, sabe? E eu pensei assim, falei pra ele, cara, eu gostaria muito que você abrisse o terceiro olho. E aconteceu uma coisa, aí o que aconteceu, vamos chegar lá, mas assim, eu vi uma energia nele quando ele pediu, que é a energia que eu chamo de... É o meu nome, tá, galera? Eu dou meus nomes, tá? Que é a energia de amor perfeito. É como se ele tivesse pedido tanto com o coração... Puro, assim, foi um pedido puro. E foi atendido pelo universo. Eu tentei cuidar pra não chorar agora, assim. A energia, ela faz assim, ela fica um vórtice perfeito. E aí ele pediu de coração. É claro que eu demorei um pouco para entender essas coisas, né? Com o tempo que você vai vendo mais vezes, isso é raro. Ele pediu de coração. E aí eu quis que ele abrisse de coração. Beleza, a gente tá no ponto de ônibus. Aí a gente, vamos continuar, vamos embora, né? A gente tem que ir embora. Aí já tá umas 10 horas de papo. Literalmente. Aí a gente indo embora, paramos numa outra esquina e continuamos a conversar ainda mais.
E aí, esse menino tava falando, vou tentar fazer aqui, tá, galera? Eu não sou um bom ator. Tomara que isso não vire um meme ridículo. Esse menino Pedro, né, tava conversando assim, e tinha o nosso amigo aqui na frente dele, e tinha eu aqui. Aí ele tava falando, não sei o que ele tava falando, ele tava olhando para baixo, na hora que ele levantou, ele viu um espírito que tava acoplado nesse amigo dele, que tava na frente dele. Ele viu um espírito. E aí eu vou até dar a descrição do espírito, porque eu estava vendo, tá? Para mim é tranquilo. Era um espírito enorme, com um olho preto gigantesco, com a pele meio esverdeada escura, meio parecendo vela queimada, sabe? Acoplada nesse nosso outro amigo. Para quem tá acostumado, ok. Agora, o menino, quando ele tava contando a história, quando ele levantou e ele ouviu aquilo, a reação dele, é tipo assim, ele tremeu, porque a energia do medo, ela treme, né? Ela volta para trás, né? Então, tipo assim, eu vi a energia dele tremer para trás, né? E a energia do medo não é fácil de ver, porque você tem que ter alguém com muito medo para você ver a energia do medo. Os animais não só veem como sentem cheiro da energia do medo. Exatamente. Se tiver medo, eles sabem. E eu tenho a história dos burrinhos lá em Santorini, do medo deles, que também vai para trás, né? Treme assim para trás. Então, na hora que ele viu, ele tremeu assim, energeticamente, né? Veio tudo para trás assim, e aí ele começou a chorar. Tipo assim, ele abriu a clarividência, até de coronário, assim, possivelmente ali ele abriu tudo. E o que ele viu de primeira foi um espírito extremamente feio e grande, porque o bicho era grande, acoplado nesse nosso outro amigo. E o que acontece? A reação dele, desse menino, o hipotético Pedro aí, o nome, né? A reação dele foi chorar. Ele começou a chorar, ele começou a chorar, ele começou a chorar. Mas chorar muito. Cara, eu nunca tinha visto ele chorar, ele é um dos caras mais, assim... É que eu não vou falar a atividade dele, mas não é um cara que chora por qualquer coisa. Ele começou a chorar, mas chorar tanto, chorar tanto, chorar tanto. E eu fiquei maravilhado. Meu sorriso estava de ponta a ponta. Caramba, ele viu, não sei qual das aberturas, mas ele conseguiu ver. E eu fiquei ali sorrindo e ele chorando. E meu amigo, que estava com a entidade acoplada, olhando para trás, desesperado. Aí olhando para trás, desesperado, né? Porque, tipo, imagina, o cara te vê, começa a chorar, e você... O que foi? Que tá? O cara, ele não entendendo, eu super feliz, o menino chorando. Só que aí o menino começou a chorar, e não parava. E não parava. E não parava. Aí eu comecei a ficar já meio preocupado. Aí deu um tempinho assim, um tempinho que eu falo, muitos minutos. Aí ele deu uma paradinha, ele sentou. Quando ele levantou, o braço dele não movimentava. Ele não tinha mais o movimento do braço. O braço direito dele parou não mexia. E aí ele começou a ficar desesperado que o braço dele não mexia. Cara, assim, eu posso estar errado, eu não sou um médico, né? Mas eu até conversei depois com um acupunturista que faleceu recentemente, um amigo meu, que ele foi a única pessoa que eu posso falar que via energia, esse meu amigo acupunturista, um negão da Bahia, inclusive, que morou na China há 10 anos. Ele chegou para mim e falou assim, Rafa, você, de alguma forma, um pedindo de coração, o outro querendo de coração, aconteceu a abertura. Ele falou assim, você quase matou ele, do coração. Ou um ataque, alguma coisa. Ele falou, cara, você colocou ele do nada, numa frequência... O braço esquerdo? Foi o braço direito. E é que o menino, eu vou até, assim, é que eu não posso dar tantos detalhes, mas o menino, ele dança. Entendi. E aí ele perdeu o movimento do braço. E aí ele começou a chorar muito mais. E aí eu comecei a ficar desesperado. Eu tô contando essa história, galera, mas tem histórias muito boas, tá? Mas ali foi um ensinamento. Porque quando eu falei pro Carlão, né, meu acupunturista, faleceu, eu contei essa história todo feliz, ele me deu uma bronca. Ele falou, você não faça mais isso. Você podia ter matado ele de verdade. E isso porque eu estava na inocência. Eu fui na inocência, eu adoraria que você visse. O que eu quero dizer é o seguinte, isso que eu nem estou falando de energia, estou falando do espiritual. Cara, tem pessoas que não estão preparadas para ver, para saber. Elas, às vezes, não têm nenhum entendimento. Às vezes, o corpo dela, ou certas... Outra coisa, a vida delas muda. Totalmente. Fala, galera, semente na área, hein? Curtiu esse conteúdo? Maluco, né? Quer receber mais conteúdos assim? Espiritualidade, ufologia, sobrenatural? Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Beijo do Black. Fui, papai!